Bom, Datena, muito obrigado, sempre muito bom conversar contigo. A situação aqui piorou e piorou bastante nas duas últimas semanas, um aumento de mais de 40%, 46% nas contaminações. Os últimos números mostram uma contaminação diária, em média, de 120 mil novos casos. Ou seja, há um pico que está acontecendo nesse instante por aqui, e a preocupação é geral. Por quê, Datena? Porque até então as coisas estavam caminhando como no Brasil, ou seja, mais ou menos controladas, tanto em número de casos como em número de mortos. Mas agora isso tem subido, tanto casos, em especial os casos, e também o número de mortos. Mas a grande questão é a variante que se espalha com uma velocidade impressionante, essa Ômicron, que está fazendo com que, por exemplo, os teatros da Broadway voltem a fechar. Ontem, até uma peça, um musical da Broadway sendo realizado, Moulin Rouge, as pessoas que foram lá entraram, mostraram carteirinha de vacinação, sentaram. Na hora de começar o espetáculo não foi realizado por causa de um surto entre os artistas, entre os atores, entre o pessoal que trabalhava. Isso se repete em outras atrações da Broadway. Na Liga de Futebol Americano, mais de 100 atletas testaram positivo para a Covid e estão afastados do futebol americano. Na Liga de basquete, que a gente transmite na tela da Band, a gente transmitiu nessa madrugada mais um jogo, o Chicago Bulls teve 2 jogos suspensos. A equipe do Brooklyn Nets entrou em quadra com 7 jogadores apenas, com 2 reservas apenas. Ou seja, há uma consequência real, não só no esporte, não só no teatro, por exemplo, faculdades determinando aulas online. As filas aqui em Nova York, Datena, para o pessoal testar se está com Covid ou não, são gigantescas. Ou seja, é um cenário que não se via aqui há muito tempo, há muito tempo. Então, a preocupação é muito grande. Tem vacina sobrando, você pode tomar o booster, a dose extra por aqui, você pode escolher a vacina que você quiser. Muita gente é negacionista, sabe muito bem como funciona, dependendo do estado em especial, e não toma a vacina mesmo, mas é algo muito preocupante, principalmente com a possibilidade dos hospitais, mais uma vez, ficarem lotados, colapso geral, e aí aquelas pessoas que vão lá com outras doenças acabam tendo a possibilidade de perder a vida, Datena. O que é pior, eu não sei se o Barão tem tempo, se ele não tiver, ele me avisa que ele já pode ir. Mas o que é pior de tudo foi o último detalhe que o Barão colocou, é o colapso do sistema hospitalar. Porque, e comete-se um erro aí, eu acho que a gente tem que começar a informar direito. Essa variante, ela não é tão letal quanto a variante original e as outras variantes, só que ela passa a ser muito pior porque ela contamina muito mais rápido. E aí colapsa o sistema hospitalar. Se alguém com uma evolução leve da doença precisar de hospital, ter que ir para o hospital e não tiver hospital, certamente vai morrer, mesmo ela sendo menos letal. Se alguém tiver um infarto, como eu tive durante a crise de Covid, e não tiver um leito no hospital, vai morrer. Se ela colapsar os hospitais, eu me lembro, eu passei com o Barão todas essas fases da pandemia, todas elas, de gente usando saco de lixo, porque não tinha EPIs em hospitais, grandes hospitais americanos, de histórias calamitosas que pareciam o SUS de antigamente, antes da pandemia aqui no Brasil. Isso em Nova York. Imagine estados mais afastados e negacionistas. Quer dizer, foi um horror. Depois eu me lembro que eu vi o Barão no meio da rua sem máscara. E para nós aquilo parecia um ET, o Barão em Nova York sem máscara e começando a passar pessoas esparsamente, mas passar pessoas. Depois eu ouvi o Barão dizendo assim, olha, é capaz deles liberarem para uso interno em restaurantes, liberarem os restaurantes, mas usando máscara. O sujeito tira a máscara da hora de comer, beber, quando vai no banheiro, põe a máscara e tal. Depois a gente viu um estágio de tranquilidade, sobrepôs-se uma onda violenta de Covid, foi onde nós chegamos a 260 mil casos, ou coisa parecida, e depois o negócio começou a baixar, como aqui no Brasil, a gente pensava nunca mais em ouvir falar de Covid. E o chato aqui do Datena, eu falei, olha, vocês estão acabando com a Covid antes do tempo, a Covid não acabou. Esperem a Covid acabar, esperem médico falar e não político que a Covid acabou, porque não acabou. Mas olha, a média de casos é muito inferior a não sei quanto por 100 mil e tal. Né? De repente, de uma hora para outra, vem essa Ômicron. Ela surgiu nos países europeus e nos Estados Unidos, mais ou menos quando nós descobrimos, um pouquinho antes,
de quando nós descobrimos aqui. Claro que ela chegou aqui no mesmo dia que chegou nos Estados Unidos, no mesmo dia que chegou na Inglaterra, só não foi testada no momento certo. Tá? Quando ela apareceu, a gente já tinha casos aqui de gente que desceu no aeroporto, que depois testou antes, 2 dias antes de se dar o nome Ômicron. Nós tivemos um caso em Guarulhos de um teste que nós demos aqui no ar, não tinha nem nome, tentaram chamar de NIU, né? Era NU, e depois Ômicron. Mas tinha um caso de um casal aqui no Brasil que depois testou positivo para Ômicron, 2 dias antes do mundo saber que já existia a Ômicron. Então quer dizer que ela chegou aqui mais ou menos quando chegou nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, que também estão pedindo para reforço de pessoal hospitalar, porque calcula-se que 4 mil pessoas devam ir para a UTI, entendeu? Bom, moral da história, se ela chegou igual aqui e nos outros lugares, aqui nós devemos estar na mesma situação. A única coisa é que inventaram uma gripe aí, não sei se inventaram ou não, mas olha, tem uma gripe que está levando todo mundo para o hospital. Os sintomas são parecidos pra caramba e a maioria das pessoas do Brasil não tem o que tem nos Estados Unidos, teste. Então como é que você vai saber se é gripe ou se é Ômicron? Eu acredito, mal e porcamente por intuição, que muitos desses casos sejam de Ômicron. Então, Barão, não sei mais nem o que dizer, viu? Porque eu não quero ser mensageiro da agonia e nem principalmente em fim de ano, mas eu quero pedir para as pessoas tomarem cuidado. Quem não vacinou vai vacinar. Negacionismo é um termo que eu não uso mais, é burrice mesmo. Quem não toma vacina é burro, completamente burro, não é negacionista. Que me desculpem os burros, inclusive. Burro bicho, porque é pior do que o bicho. Agora, eu não sei o que falar mais, Barão, sinceramente eu não sei. Eu não sei o que falar mais. Você tocou num ponto que é fundamental, que é o teste. Né? Aqui, a cada esquina que você anda, tem lá uma van, uma perua, você pode fazer o teste no meio da rua. Eu estava vendo uma imagem ontem da Flórida, em Miami, uma fila gigantesca, um drive-thru para fazer teste. Ou seja, teste nesse momento é fundamental. Até para você separar mesmo, como você está falando, quem está com uma gripe e deve ser medicado como uma gripe, quem está com Covid e deve ser medicado de alguma forma, enfim, deve ter um procedimento para se isolar como Covid. Então, esse é o momento de ter testagem abundante, já que as vacinas felizmente chegaram no Brasil, agora, se tudo der certo, vai começar a partir de 5 anos de idade, então é um caminho. Aqui a preocupação é muito grande, estão oferecendo testes caseiros, né, para a pessoa que tiver com algum tipo de sintoma fazer em casa para não contaminar outras pessoas fora, deu positivo, já fica em casa mesmo. Todos os escritórios estão cancelando as festas de fim do ano, as festas da firma e tal, todas sendo canceladas por aqui para não ter aglomeração. Ou seja, é um cenário muito preocupante, trabalho diferente à do que distância. tinha visto há 2 semanas. Trabalho à distância, volta online, grandes grupos só voltam depois das festas de fim de ano. Ou seja, Datena, é um cenário muito diferente, é preocupante, e aí cada um está lidando, né, com algo que já viu no passado, tentando evitar aglomeração, tentando voltar a usar máscara, né? Porque a máscara estava praticamente ignorada por aqui. Agora o pessoal está voltando a usar máscara no meio da rua mesmo. Enfim, são algumas atitudes para tentar, de alguma forma, evitar a proliferação desse vírus que é muito mais contagioso. Na Europa já se fala em medida restritiva. No Brasil, se eu trancar o cara morto de fome aqui, vai ser impossível. Vai ter revolução se isso acontecer. Nos Estados Unidos já se fala em restrição, Barão? Ainda não. Há essa preocupação. Também por aqui o pessoal não aguenta mais. Tem a questão política que você conhece muito bem, de um país completamente dividido, de um presidente que está com a popularidade muito baixa, que é o Biden. Então qualquer decisão mais agressiva nesse momento, Atena, não me parece que é o caminho. Aqui em Nova York ainda tem algumas coisas mais restritivas com relação ao passaporte de vacina que você não tem em outras partes do país, né? Mas restrição de fechar mesmo, por enquanto, não está sendo cogitada. Barão, foi um prazer enorme falar com você. Se hoje à tarde você tiver um tempinho, se não tiver, um beijo grande, porque eu vou sair de férias. Se tiver um tempo, hoje à tarde, estamos lá, sair de férias. Vou sair, voltar dia 26, depois volto dia 1º. Vou ficar 5 dias de folga.